Muito bom dia, amáveis irmãos e amigos presentes e os que estão em diferentes países, ministros e igrejas, louvando a Deus e escutando a sua palavra. Para essa ocasião, leiamos em São Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 20, e nos diz: Viniendo Jesús a la región de Cesarea, e chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão, filho Simão Barjonas, porque não tu revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nos permita ter a revelação da promessa divina da vinda do Filho do Homem para o último dia. Que quando todos vejamos essa promessa sendo cumprida, a reconheçamos, porque aí é onde vem a bênção para os crentes em Cristo do último dia. Isso é o que nos trará a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos abra as Escrituras e o coração e a mente para entender e o coração para crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é o Filho do Homem para este dia, para esse tempo final? Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Porque a pergunta: quem é esse Filho do Homem para esse dia? Porque Cristo falou que o Filho do Homem virá no tempo final,
E todos queremos ser como Pedro, reconhecê-lo em sua vinda. A opinião que houve nos dias de Jesus a respeito de quem era o Filho do Homem, Cristo, era que Jesus era João Batista que havia ressuscitado dos mortos, e por essa razão operava nele e através dele fazendo milagres. Outros pensavam que era o profeta Elias, e outros pensavam que era o profeta Jeremias, e outros diziam ou pensavam que era alguns dos profetas que havia ressuscitado dentre os mortos. Recordemos que para aquele tempo, Israel, o povo hebreu, os judeus estavam esperando a vinda do Messias. E o Messias seria um descendente do rei Davi. O Messias seria um profeta como Moisés. Não seria literalmente o profeta Moisés, mas um profeta como Moisés. Por isso, quando perguntam a João Batista, és tu Elias? E ele diz que não é Elias, mesmo que fosse o ministério de Elias operando em João Batista, mas não era o Elias que viria precursando a segunda vinda de Cristo no tempo final. Era o mensageiro que viria preparando o caminho ao Senhor, conforme a Malaquias capítulo 3, que nos diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Isso é o que dizia para aquele tempo, na qual viria o Messias em cumprimento da primeira vinda do Messias. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem viria? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que deu a lei ao povo hebreu no Monte Sinai, porque esse é o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que estabeleceu o pacto com o povo hebreu, e depois viria para estabelecer o novo pacto que estava prometido em Jeremias capítulo 31, versículos 31 ao 36. Por esta causa é que Jesus, na última ceia, estando com seus discípulos, em São Mateus capítulo 26, versículo 26 em diante, diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo,
Ou seja, aqui está tipificando, representando o seu corpo no pão. Porque assim, como o pão é alimento para o corpo, Cristo é o pão vivo que desceu do céu para dar vida eterna ao ser humano. Ele é o pão para a nossa alma, o alimento para a nossa alma. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E agora tipifica no vinho seu sangue, que seria derramado para remissão dos pecados. Foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E cada pessoa tem a oportunidade de ser limpo de todo pecado com o sangue de Cristo, ao recebê-lo como único e suficiente Salvador. De outra forma, não é efetivo para a pessoa o sangue de Cristo para limpá-lo de todo o pecado. É como você ter uma roupa com uma mancha de tinta e ter uma garrafa de alvejante ou de cloro, como chamam. Essa garrafa de cloro não tira a mancha da roupa, exceto que você aplique o alvejante. Enquanto não aplique na peça de roupa, a mancha de tinta permanecerá nele. E enquanto a pessoa não aplique o sangue de Cristo, recebendo Ele como Salvador, o pecado permanecerá na pessoa. E o salário do pecado é morte. Morte para toda a eternidade. Portanto, Deus nos deu Cristo e o seu sacrifício para, em sua misericórdia, nos limpar de todo pecado e nos dar vida eterna. É vida eterna que recebemos da parte de Cristo quando o recebemos como único e suficiente Salvador, porque estamos recebendo a vida eterna. Lembrem que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus a menos que seja através de Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus, mas Cristo disse que Ele é o caminho. Portanto, não procurem outro caminho para Deus. Ele é a vida eterna. E, consequentemente, Ele tem a exclusividade da vida eterna e outorga àqueles que o recebem como único e suficiente Salvador. São João, capítulo 14, versículo 6. Essa é a passagem que eu citei, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E São João, capítulo 10, versículo 27 ao 30 diz:
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai que mais deu é maior que todos, e ninguém as poderá arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, que cada pessoa que receberá a salvação e vida eterna são as ovelhas do Pai, as quais são dadas a Cristo para que as busque e lhes dê vida eterna. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, disse Cristo, em São Mateus capítulo 18 e São Lucas capítulo 19. Ou seja, que Cristo veio buscar e salvar a quem? A mim. E a quem mais? Cada um de vocês também. Com a queda do ser humano no Jardim do Éden, todas essas ovelhas do Pai se perderam, perderam a vida eterna, e é por isso que vivemos uma temporada nessa terra, e ao redor dos 100 anos, a vida desses corpos terrenais se acaba. Quando se chega a 100 anos, já se vive com muito trabalho no corpo terreno. É que os raios de luz, quando a pessoa nasce, os raios de luz que o corpo físico possui vão se esgotando. São 4 raios de luz e vão se esgotando a cada certa quantidade de anos. Digamos, dos 25 anos aos 30 já se esgota o primeiro raio de luz e restam 3 a pessoa. Depois dos 35 anos em diante se esgota o segundo raio de luz e restam e ficam com 2 raios de luz. E depois de uma certa quantidade de anos se esgota o terceiro raio de luz e fica com 1 raio de luz apenas. Por isso já se sente fraca, já não pode lutar como fazia quando tinha 18 a 25 anos. Assim é a vida terrena, mas não importa quantos anos você vive na terra, não é de benefício se você não entende que você vive nessa terra por um propósito divino, no qual você pode alcançar a vida eterna através de Cristo, nosso Salvador, recebendo como único e suficiente Salvador, e assim Cristo salva do lago de fogo, Cristo salva da aniquilação que acontece no lago de fogo, naqueles que sejam lançados ao lago de fogo, depois do reino milenial e depois do juízo final. E isto sim, que é caso sério. E se essa vida terrena, que é este corpo mortal e temporário, é tão bom, como será viver em um corpo eterno, imortal, incorruptível e jovem por toda a eternidade? Isso é o que a alma de cada pessoa
sempre tem desejado, porque nesses corpos temos muitas lutas e problemas, e no final morrem ou por idade, por alguma doença ou por algum acidente. Se a vida fosse apenas viver uma quantidade de tempo aqui na Terra e depois tudo ter terminado para o ser humano, não valeria a pena viver nessa Terra. Mas o propósito é que nós escutemos a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasce em nossa alma, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho. Lembrem que Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Tão claro como isso é a realidade para todo ser humano. A pessoa só pode fazer uma das duas coisas: ou crer ou não crer. Crer e confirmar o seu lugar com Cristo em seu reino para viver eternamente, ou não crer para depois serem julgados e condenados no juízo final e ser lançado ao lago de fogo, onde será aniquilado completamente em alma, espírito e corpo, e deixará de existir. E todos queremos viver eternamente, todos queremos saber, conhecer a fórmula. Para viver eternamente, a fórmula tem um nome: Senhor Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna e não perecerá jamais. Não vai ser julgado e condenado, senão que vai viver eternamente. São João capítulo 5, versículo 24. Portanto, o mais importante para todo ser humano é a vida eterna, e podemos obter somente através de Jesus Cristo. Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, porque só tem a vida temporária que vai terminar, e a pessoa nem sequer sabe quando vai terminar sua vida aqui na terra, e depois já não tem oportunidade de dizer: agora eu quero receber a Cristo. O tempo de receber a Cristo como Salvador é enquanto a pessoa está vivendo nessa terra. Por isso se prega o Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça no coração dos ouvintes. Lembrem que Cristo disse em São João capítulo 8, versículo 47: quem é de Deus ouve a voz de Deus. Quem é de Deus, o que é de Deus, está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que Deus nos conhece desde antes de nós nascermos nessa terra. Estas são as ovelhas do Pai que foram dadas a Cristo para que as busque e as dê vida eterna, e jamais perecerão. Portanto, estamos nessa terra
y para um propósito divino. E nossos nomes estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, e por isso respondemos ao chamado de Cristo, o Evangelho de Cristo, ouvindo a sua voz e recebendo como único e suficiente Salvador. E agora, o que isso tudo tem a ver com o Filho do Homem? E quem é esse Filho do Homem para o último dia? É que estas são as pessoas que o reconhecerão, o receberão no último dia, porque ele vem como ladrão de noite. Ou seja, que os que o reconhecerão e darão as boas-vindas a ele serão as ovelhas do Pai, os eleitos de Deus, os que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cristo mesmo disse em São Mateus, capítulo 16, versículo 24 em diante. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguno quiere venir en pos de mí, niegue-se a si mesmo e tome sua cruz e se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, que Cristo não oferece um caminho cheio de rosas. Assim como Cristo sofreu nessa terra, foi açoitado, mal interpretado e julgado, condenado e crucificado. Os crentes em Cristo também padecerão, sofrerão perseguições e os entenderão mal. Houve um tempo em que os lançavam aos leões, e também um tempo na qual os queimavam. São etapas diferentes pelas quais a igreja do Senhor Jesus Cristo passa, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa por sua alma? Do que vale o ser humano ser multimilionário economicamente na Terra, ou ter uma posição social ou acadêmica ou profissional na Terra, e perder a sua alma? Lembrem que o ser humano é alma vivente. Isso é o que a pessoa é, alma vivente, e vive em corpo espiritual chamado espírito e em corpo de carne, no qual aparecemos nessa terra. Mas quando se trata de vida eterna, do futuro eterno, está ligado à alma da pessoa, que é o que na realidade somos, alma vivente. Por isso disse: do que vale o homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que recompensa o homem dará por sua alma? O homem pode pagar pela salvação da sua alma? Não. Cristo já pagou com a sua própria vida a nossa salvação. Você e eu
Não temos com o que pagar pela nossa salvação. Cristo já pagou por ela. E nós aceitamos esse sacrifício de Cristo como pagamento por nossa salvação. Porque Ele tomou os nossos pecados e se fez pecado por nós e morreu a morte que nós tínhamos que morrer. E agora, os sacrifícios que o povo hebreu efetuava no templo com animaizinhos já não se requer, porque são sacrifícios. Esses sacrifícios eram somente tipo e figura do sacrifício de Cristo, o nosso Salvador, na cruz do Calvário. Enquanto Cristo não tenha vindo e sacrificado o sacrifício na cruz, aqueles sacrifícios tinham que se realizar, mas Cristo morreu na cruz do Calvário. Deus já não aceita sacrifício de animaizinhos. Somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o que Deus aceita por cada um dos seres humanos. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo pergunta para Pedro e aos seus discípulos. Pedro diz: Tu és o Cristo, ou seja, ungido, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivente. E Jesus, em Jesus estava o Espírito Santo, o anjo do pacto, morando. Por isso ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, e começa a enumerar as coisas para as quais tinha sido ungido. Lendo Isaías capítulo 61, aí as lendo no capítulo 4 de São Lucas, e se deteve, porque a passagem completa diz: para pregar o ano aceitável do Senhor. E aí parou. Se continuasse lendo, diria: e o dia de vingança do nosso Deus. Por que não continuou? Porque até onde ele leu era que se cumpriria nele em sua primeira vinda. Não de proclamar, pregar o ano, o dia de vingança do nosso Deus, que corresponde à sua segunda vinda. Na vinda do Filho do Homem no último dia, será que pregará o dia de vingança do nosso Deus, ou seja, os juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana, as pragas, as taças que serão derramadas sobre todas as nações e, consequentemente, sobre toda a humanidade, o qual se cumprirá na grande tribulação, que é a segunda parte da semana 70 e que consta de 3 anos e meio da profecia de Daniel, capítulo 9. Deus também vai tratar com o povo hebreu novamente, e vai fazer manifestando os ministérios de Elias pela quinta ocasião e de Moisés pela terceira ocasião,
E tudo isso está ligado à vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, em Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao 14, nos fala das duas oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias, os quais estarão manifestados no último dia. Por isso o Filho do Homem disse, Cristo, em São Mateus, diz Cristo em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, desde um extremo do céu até o outro. Aí os escolhidos são 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que serão chamados nesse tempo final. Estes são os escolhidos de Deus, do povo hebreu. E os escolhidos de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, são os crentes em Cristo do último dia, que estarão esperando a vinda do Filho do Homem e o receberão. Quando se fala do Filho do Homem, encontramos que esse é título de profeta. É por isso que Cristo dizia, falando de si mesmo, o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, porque era um profeta. Quando perguntaram a João Batista, os fariseus, és tu Elias? Ele disse não. És tu o profeta? Disse não. Quando lhe perguntam se era o profeta, se refere ao profeta do qual Moisés falou, que Deus levantaria profeta como Moisés, um profeta dispensacional, o qual seria o Messias. E João disse que não. Quando perguntam, tu és o profeta? Ele disse não. E era profeta, mas não o profeta de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 ao 19. Porque esse profeta é o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Homem. O Espírito Santo, o anjo do pacto, dentro de um corpo de carne, dentro de um homem, de um profeta. Porque Filho do Homem é um profeta. Por isso o Messias, ao vir, teve que vir como profeta, como filho do homem, no qual estava o Filho de Deus, Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Simples assim. Por isso que Deus chama os seus profetas em diferentes lugares da Bíblia, Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim por diante, o chamam Filho do Homem, porque
é o título de profeta. E agora, vejamos o que nos diz São Mateus capítulo 24, versículo 27, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será para o tempo final a vinda do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem 2000 anos atrás foi no leste, na terra de Israel, que pertence ao Oriente Médio. E para o oeste, o continente americano, temos a promessa da manifestação do Filho do Homem. Já tivemos a primeira parte dessa manifestação correspondente ao tempo final no reverendo William Branham, que era o Filho de Deus, Cristo em um profeta, em um Filho do Homem. Cristo, o Filho do Homem, em um Filho do Homem, em um profeta, para cumprir a primeira parte dessa promessa correspondente ao tempo final. E falta uma parte que vai ser cumprida nesse tempo final. Por isso, em São Mateus capítulo 24, versículo 30, versículo 36 em diante de São Mateus 24 diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, do tempo do dia e a hora em que o Filho do Homem virá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, que a humanidade estará vivendo como no tempo de Noé, que todo pensamento do coração do ser humano era de contínuo ao mal. E assim será o tempo em que a humanidade estará vivendo no último dia. Porque como nos dias antes do dilúvio estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não entenderam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, que a humanidade naquele tempo dos antediluvianos não entenderam, não entendeu o tempo, não entenderam o tempo que estavam vivendo, não entenderam o que estavam vivendo no final daquela geração antediluviana, daquela geração pré-diluviana. Atualmente a humanidade está vivendo no tempo final da geração atual. Quanto tempo nos resta? Não sabemos. Mas a promessa é que esse tempo será o ciclo divino em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará, se manifestará, se revelará a quem? Aos crentes em Cristo, assim como aconteceu há 2000 anos atrás.
vino el Hijo del Hombre. A quem veio o Filho do Homem? ¿A quién se reveló? A quem se revelou? En medio de quién se manifestó el Hijo del Hombre. No meio de 2000 quem se años manifestou o atrás? Filho do Homem 2000 anos atrás, em sua primeira vinda? Al pueblo hebreo, Ao povo hebreu, que es el pueblo que é o povo que estava en el pacto que le fue no dado pacto que foi dado a Israel a Israel en el monte Sinaí. no Monte Sinai. Era el pueblo del pacto del O Antiguo povo do Testamento, pacto do Antiguo Antigo Pacto. Testamento, o Antigo Pacto, Y ellos e lo eles tuvieron en carne humana. o tiveram em carne La humana, venida del Hijo del Hombre, a vinda do Filho do el Homem, ángel del pacto o anjo dentro do de un pacto velo de carne dentro de um llamado véu de Jesús. carne chamado Tan Jesus. sencillo como Simples es. assim. Ya Israel Israel tuvo já teve el cumplimiento o cumprimento de la promesa del Mesías da promessa do Messias para aquel tiempo. para aquele E tempo. agora? E agora, El pueblo que está bajo el nuevo pacto o povo que es está sob o novo a igreja pacto do é a Senhor igreja Cristo. do Senhor Jesus Cristo, el cristianismo, é o cristianismo, es é el pueblo que tiene la o povo promesa que tem a promessa de la segunda venida de Cristo, da segunda vinda de de la Cristo, venida del Hijo del Hombre, da vinda con do sus Filho do Homem ángeles, com os seus anjos, con los ministerios com de os Moisés, ministérios de Moisés, por tercera ocasión, por terceira ocasião, y el ministerio de o Elías ministério por de quinta Elias por ocasión, quinta ocasião y el ministerio de e o Jesús ministério de Jesus por segunda por segunda ocasião en toda su plenitud. em toda a sua Eso fue plenitude. lo que fue mostrado en el Isso monte é o que foi mostrado de la no Monte da en el Transfiguração, no capítulo de 17 São Mateus, de São Mateus, quando Cristo tomou a Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e se transfigurou diante deles e apareceram Moisés e Elias, cada um a cada lado del Señor. Ese es el orden do Senhor. Essa é a ordem da segunda vinda de Cristo, é a ordem de la venida del Hijo da del Hombre vinda do para el Filho día do Homem postrero. para o último dia. Los Os ministerios ministérios de Jesús, de Jesus, de Elías de Elias y de Moisés e de Moisés estarão estarão repetindo-se en medio de la iglesia, no y meio luego da en igreja e medio depois no meio del pueblo hebreo. do povo hebreu. Así será la venida del Hijo del Assim Hombre. será a vinda do Filho do Homem. Ahora vean que cuando Agora Cristo vejam que quando Cristo baja del monte desce do monte Sinaí Sinai o del monte de la transfiguración, ou do monte da corrijo, Transfiguração, corrijam, dice a sus discípulos diz aos seus discípulos que no digan que não digam que Él es que Ele é el Mesías, o Messias, el o Cristo, el ungido. o ungido. Algunas personas, Algumas pessoas pensam, se Ele é o Cristo, o se Ele é o Cristo, o Messias, tinha que falar para todo mundo, mas Cristo disse, guardem silêncio. guardem silêncio. Assim é que Assim é que é muito importante saber estas coisas. é muito importante saber essas coisas para que estemos preparados para que estejamos preparados para a venida do Filho do Homem, para a vinda do Filho do Homem no último que dia, é a promessa que está que esta promessa que está señalada, y es la apontada e é a promesa promessa más grande de parte de Dios a maior da parte de para Deus a igreja para del a Señor igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Vean, Vejam, também nos dice, portanto, não disse, portanto, também vosotros estad preparados, vós também estáis porque o Filho do preparados, Homem porque o vendrá Filho do à hora Homem há de que vir a não hora penseis. em que não penseis. Ou seja, que hay que estar preparado que é preciso estar preparado para a venida para a vinda del Hijo del Hombre. do Filho do Homem. En San Lucas también Em São Lucas também nos habla Cristo
Cristo nos fala sobre a vinda do Filho do Homem. Lembrem que esse é o maior evento que se realizará no meio da raça humana, no tempo final, no último dia. Por isso você encontra Cristo sempre falando do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. Por exemplo, aqui, em São Lucas, capítulo 17, versículo 28, e podemos ler um pouco antes, versículo 26 em diante, diz: Como foi versículo 24 em diante diz: porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E todos temos que reconhecer que a humanidade, todas as nações, estão como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra. É a condição atual da humanidade, o qual é um sinal de que estamos vivendo no tempo em que o Filho do Homem vai se manifestar. Agora, para esse tempo final, ele vai mudar de sumo sacerdote a juiz, de cordeiro a rei, de cordeiro a leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Portanto, temos que estar atentos, conscientes de quais são as promessas, as profecias correspondentes a este tempo final, para não estar tentando adivinhar o que é que Deus vai fazer, o que é que Deus vai cumprir nesse tempo final. O que Deus vai fazer é o que está profetizado, o que está prometido na Escritura. O que Cristo prometeu que será feito nesse tempo final, o que os profetas disseram que Deus vai fazer nesse tempo final. Não vai fazer outra coisa senão o que está profetizado, o que está prometido para o último dia. Que Deus nos ajude a todos para estarmos prontos para a vinda do Filho do Homem nesse tempo final, que é o último dia, e que não sabemos em que dia, semana, mês ou ano vai se cumprir essas profecias. Mas a ordem de Cristo é que estejamos preparados. São Lucas capítulo 18, versículo 8 diz:
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vai achar fé em você e em mim, o Filho do Homem, na sua vinda? Lembrem, sem fé é impossível agradar a Deus. Também nos diz no capítulo 21 de São Lucas, versículo 27 em diante diz: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. A nossa redenção qual é? A redenção do corpo, que é a transformação dos vivos em Cristo para terem corpos eternos, imortais e glorificados e jovens, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. E os mortos em Cristo vão ressuscitar em corpos glorificados. Continua dizendo, Cristo, do versículo 34 em diante deste mesmo capítulo 21, e olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, o tempo todo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de vir, que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. De estar em pé diante de quem? Do Filho do Homem. Portanto, temos que estar atentos e orando o tempo todo, nos preparando para a vinda do Filho do Homem, para estarmos em pé diante do Filho do Homem. Não queremos que nos aconteça como aconteceu na primeira vinda de Cristo, que muito poucos o reconheceram como um Messias prometido, o Filho do Homem, vindo ao seu povo Israel, e agora a sua segunda vinda é para o seu povo, a sua igreja, os crentes em Cristo, o cristianismo. Porque este é o cristianismo na qual está sob o novo pacto. Portanto, estejamos preparados. Continuem todos passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.